Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem muita gente perguntando aí sobre o resultado da classificação do processo aí no ceagep.educação.mg.gov.br. O que acontece? A classificação alterou demais, principalmente na SRE Metropolitana A, B e C. Isso tem uma explicação, né pessoal? Agora as inscrições aconteceram por Superintendência Regional de Ensino. Como você sabe, no estado de Minas Gerais, nós temos 47 SRS e aí contamos também SRE A, B e C metropolitanas aqui em Belo Horizonte. E antigamente, eu te falo antigamente, estou me referindo ao ano passado, né? As divisões aconteciam assim. Nós tínhamos a SRE Metropolitana B, onde tinha Belo Horizonte, Contagem, Betim, Joatuba, né? Mário Campos, Ibirité, outros assim municípios. Então a gente fazia as inscrições por municípios e hoje a situação mudou muito, porque é por SRE. Então todas as escolas que pertencem à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, ainda que estejam em municípios diferentes, elas participam da mesma classificação. Então o candidato que passou, que fez por SRE em Contagem, Betim, Belo Horizonte, Joatuba, Esmeralda, dentre outros, que fazem parte dessa circunscrição, né, que é Metropolitana B, ou Metropolitana A, ou Metropolitana C, eles tiveram realmente os seus números inseridos aí com para mais, vamos dizer assim. Então a classificação tende a cair, porque você mistura todos os municípios aí. E aí nós entramos num problema aqui, que está sendo um grande debate que está acontecendo na rede estadual no momento, e a gente pede aqui, o canal da Educação pede para que a Secretaria se posicione. Eu, inclusive, mandei um e-mail para a Secretaria de Estado de Educação, e a informação que eu havia recebido é de que, se você tiver que concorrer na mesma Superintendência Regional de Ensino, né, você teria que pegar apenas um cargo. Essa é a informação que eu recebi, tá, pessoal? Inclusive, eu tenho esse documento aqui, esse e-mail, que veio da Secretaria de Estado de Educação. E você poderia concorrer para professor somente por numa SRE. Se tivesse que concorrer utilizando outra classificação, ou melhor, tivesse que concorrer usando a mesma classificação, você teria que pegar essa vaga, esse segundo cargo, em outra SRE. Essa que é a grande questão apresentada aí pela Secretaria de Educação. Bom, eu provo para vocês porque eu tenho aqui o e-mail que foi encaminhado pela Secretaria em resposta a um pedido meu. A pergunta era muito simples. O servidor ele pode pegar dois cargos na mesma SRE? Porque antigamente, vocês conhecem bem a resolução, nós tínhamos aí, pessoal, algumas mudanças, né, no cenário. Por exemplo, a resolução 4784 de 2022, ela dizia no seu artigo 25 o seguinte texto, né, que o servidor, o professor, ele poderia assumir uma segunda convocação no mesmo componente curricular, função, curso e no mesmo município, valendo-se da mesma prioridade, desde que não estivesse presente no ato da convocação, quando for o caso, né, outro candidato habilitado e ainda não convocado. E aí a informação que nós tínhamos é que o professor ele poderia assumir uma segunda convocação no mesmo componente curricular, na função, no curso e no mesmo município, valendo-se da mesma prioridade, pessoal. Era uma pergunta que se fazia antigamente e a resposta era clara, né? Porque a resposta estava no artigo 25 da 4784. Desde que não estivesse presente no ato da convocação, quando for o caso, outro candidato habilitado ainda não convocado. Então essa que era a grande demanda aí, a grande pergunta aí dos candidatos. Mas isso valeu para o ano de 2023, pessoal. Porque essa resolução 4784, ela saiu publicada em novembro de 2022 e tornou os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas no ano de 2023 nós não tivemos nenhuma leitura a respeito dessa matéria, a não ser aquela que diz respeito ao acúmulo de cargos, que eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento. Então eu não sei se vocês estão me entendendo aqui, é a grande dúvida dos candidatos, se eles poderão concorrer para um segundo cargo na mesma SRE, valendo-se da mesma classificação. Porque a gente sabe que se for função diferente, não tem problema. Por exemplo, o candidato pode pegar um cargo, às vezes, de ATB, trabalhar de ATB e trabalhar como professor à noite, não há problema nenhum, são funções diferentes, né? Diferentemente do professor que tem um cargo de história na SRE Metropolitana B e é ele que é um cargo de professor na SRE Metropolitana B, ainda que em outro município. A Secretaria de Educação,
ela precisa se posicionar em relação a esse aspecto, porque está gerando muita dúvida. Tem gente que fala que isso é muito claro. Ah, vai poder sim. Então por que a secretaria emitiu uma nota dizendo que não podia? E eu tenho esse documento e mostro para todos vocês, não há problema nenhum. O documento está assinado, tá, pessoal? Tem um e-mail aqui exatamente da Secretaria de Educação. E aí vou passar para outra tela aqui, porque essa tela aqui é importante, pessoal. Por quê? Porque essa tela, ela vai falar um pouquinho sobre a resolução que trata sobre a função do magistério, pessoal. Então, se você pegar no artigo 3º, vai estar dizendo lá o seguinte, acompanhe comigo aí. O candidato à convocação temporária poderá inscrever-se para as seguintes funções de magistério, observados os critérios estabelecidos no anexo 1 dessa resolução. Então, o analista educacional, o inspetor de escola, o especialista em educação, o professor que eu já falei, né, eles poderiam fazer as suas inscrições. Essa inscrição, lembrando que é um cadastro de reserva, que ele poderá ocorrer para o exercício na função componente curricular na área de conhecimento do curso pretendido por Superintendência Regional de Ensino. Veja bem que esse cadastro, essa inscrição é por SRE, esse é um detalhe que eu estou trazendo para vocês, para atuar nas modalidades dispostas no artigo 2º dessa resolução. No artigo 2º vai falar lá ensino regular, educação especial, tá, pessoal, campo, enfim. Antes de iniciar a inscrição, o candidato à educação de jovens e adultos, né? Antes de iniciar a inscrição, o candidato deverá certificar-se da existência da função no componente curricular na área de conhecimento, modalidade de ensino e curso para a SRE que pretenda inscrever-se. A convocação temporária para o exercício de função componente curricular, área de conhecimento, curso, obedecerá à classificação em uma listagem única do cadastro de reserva por SRE. E aí, pessoal, no parágrafo 3º está dizendo isso, e as pessoas assustaram porque quando elas foram buscar a sua classificação, ano passado eu era 1.600, agora eu estou mais de 2.000 na classificação, por que isso aconteceu? Eu já expliquei o motivo. Não tem mais SRM na pelo menos na capital, metropolitana A, B e C, não tem mais esse negócio, pessoal, de metropolitana B, Belo Horizonte, metropolitana B, Ibirité, metropolitana B, Betim, metropolitana B, Contagem. Então, juntou tudo e fez uma classificação só. Por isso que a sua classificação, ela caiu, tá, pessoal? Na prática, pode ser que isso não mude muito, porque eu não mude nada. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas tendem a pegar as escolas próximas de suas residências. Os melhores classificados, eles vão normalmente ficar nas mesmas escolas. Né? Então, há uma tendência nesse zoneamento na distribuição desses trabalhos, né, para os servidores convocados aí. Quem é de Betim vai tentar pegar em Betim. Quem é de Contagem vai tentar pegar em Contagem. Quem é de BH vai tentar pegar em BH, embora estejam todos da mesma listagem de classificação. Agora, olha o que diz aqui, ó. Para habilitar-se a convocação temporária, o candidato deverá estar obrigatoriamente inscrito e classificado em listagem única no cadastro de reserva. Detalhe, pessoal, por SRE. No parágrafo 5º vai dizer o seguinte: a inscrição efetivada para a SRE permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as unidades de ensino, localizadas na sede e nos distritos dos municípios pertencentes à SRE, exceto aquelas que seguirem normatização específica, como, por exemplo, quilombola, indígena, né, pessoal? Porque tem socioeducativo, prisional, eles têm uma normatização específica. Agora, o que o parágrafo 5º está dizendo é que quem fez a sua inscrição, desde que é efetivada lá, pessoal, ela será por SRE e você pode concorrer em todas as unidades de ensino na Superintendência Regional de Ensino, com exceção dessas que eu acabei de citar. As inscrições efetivadas vinculadas às SREs metropolitana A, B ou C, elas permitirão ao candidato concorrer às vagas para as unidades de ensino do município de BH, circunscritas, ou seja, a toda a circunscrição de Belo Horizonte, exclusivamente a respectiva regional, escolhida no ato da inscrição, ou seja, você pode concorrer por toda Belo Horizonte, toda a circunscrição de BH, pessoal, mas exclusivamente a respectiva regional escolhida no ato da inscrição. Qual que é a regional que você escolheu no ato da inscrição? A metropolitana, SRE metropolitana a respectiva regional SRE metropolitana B, a SRE metropolitana C. Então aqui no parágrafo 6 está dizendo muito. No artigo 4º, o candidato poderá realizar até 3 inscrições distintas e de livre escolha, observando no ato da convocação temporária as normas vigentes para o acúmulo de cargos. E no artigo 5º, as inscrições realizadas nos termos dessa resolução, para as funções previstas no artigo 3º, serão válidas e deverão ser observadas nas convocações temporárias em sistema informatizado online e ou nas
convocações temporárias presenciais em polos, que tudo se indica que poderão ser as convocações em polos, ou micropolos, ou nas superintendências regionais de ensino, ou até mesmo nas unidades de ensino, que é outra questão que a secretaria também precisa se posicionar, porque nós não sabemos ainda ao certo onde é que haverão de acontecer essas convocações. Serão em polos, pessoal? Já foi definido que polo. Ótimo, beleza, tranquilo. É uma tranquilidade a mais para o trabalhador. Vão ser nas escolas? Então nós temos a primeira rodada online, ok, pessoal? E provavelmente depois designações aí que acontecerão presencialmente em polos ou nas unidades de ensino ou na Superintendência Regional de Ensino. Então esse é um ponto importante que eu estou dando destaque aqui nesse momento. Então nós temos duas questões importantes que a secretaria precisa trabalhar para poder dirimir essa dúvida. Agora, no tocante aí, pessoal, ao pessoal administrativo, nós temos o artigo 2º da resolução 4919, que ela vai falar lá, o ASB, o ATB, o analista da educação. E olha o que está dizendo lá embaixo, ó. A inscrição efetivada para a SRE permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as unidades de ensino, localizadas nos municípios, sede distrito, exceto aquelas que seguirem normatizações específicas. E parágrafo 5º, as inscrições realizadas nos termos dessa resolução para as funções previstas no CAPT serão válidas e deverão ser observadas nas contratações temporárias via o tal do CIAGEP, que é o Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário. Ou presenciais, em polos, micropolos, regionais e nas unidades de ensino. O candidato também poderia fazer aí 3 inscrições, observando no ato da contratação temporária as normas vigentes para o acúmulo de cargos, conforme prevê aí a resolução. Quando a gente fala sobre acúmulo de cargos, é bom ficar atento, porque quando a gente chegou aqui, pessoal, nessa importante instrução normativa da Secretaria de Educação, um documento que tem mais de 91 páginas, aí você vai dar uma analisada aqui e vai pesquisar a palavra acúmulo, porque eu pensei assim, gente, vamos ver lá o que está falando de acúmulo, porque a resolução é muito clara. Ela fala o tempo todo que desde que atendidos a situação de acúmulo, ou seja, o artigo 37 da Constituição, parágrafo 2º, todo mundo está falando o seguinte, que o servidor, o trabalhador, ele pode ter 2 cargos, pessoal. Ele pode trabalhar numa escola, 2 cargos públicos, ele pode pegar uma escola, por exemplo, de manhã e trabalhar numa escola à tarde, ou trabalhar à noite, desde que ele tenha duas admissões de professor, não há problema nenhum. São acumuláveis. Respeitado ali a questão do horário, o intervalo entre um turno e outro, não haverá problema nenhum. Mas aí a única parte, num documento de 91 páginas, uma instrução, pessoal, complementar 01. A única situação que fala de acúmulo aqui, pessoal, tá lá, olha para vocês verem, lá no início, onde vai falar o seguinte, olha aí, ó, até 3 inscrições por SRE para o quadro administrativo, observando a habilitação, escolaridade e formação especializada e as normas vigentes para o acúmulo de cargos no ato da convocação, contratação temporária. Pois bem, e aí vocês estão analisando aqui, o documento é enorme, ó, tem muita informação, até porque tem aqui também os telefones das instituições de ensino. Mas voltando aqui, pessoal, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto, porque são dúvidas que os candidatos já estão tendo. Primeiro, onde acontecerão aí essas convocações, essas contratações pós sistema informatizado online. Onde acontecerão essas convocações e contratações? Nas escolas, nos polos, ponto 1. 2, o servidor ele poderá, pessoal, concorrer da mesma Superintendência Regional de Ensino para a mesma função, valendo-se da mesma classificação, ele pode ter um segundo cargo, porque se for para analisar a questão do acúmulo, ele pode, não há problema nenhum, tá, pessoal? Porque pela Constituição ele pode ter 2 cargos de professor. Não temos problemas em relação a isso. Então, respeitada a licitude, respeitada a questão do horário, entre um turno e outro, trabalha de manhã, trabalha à noite, ele poderá. Mas não é o que diz o documento da Secretaria de Estado de Educação, que eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento, acompanhem comigo. Agora eu vou mostrar para vocês um documento importante que veio da Secretaria de Educação e eu apresento na tela para vocês nesse momento, acompanhem comigo, porque é um documento importantíssimo, pessoal, e veio da DIGEP, quando nós fizemos lá a pergunta para ele sobre esse processo de convocação e acúmulo de cargos na rede estadual de ensino. É importante destacar
que este documento, pessoal, foi enviado para mim no dia 23 de outubro de 2023, e lá eu perguntava, né, gostaria de informações, tá aqui embaixo, ó, sobre a aquisição de uma segunda designação, valendo-se da mesma classificação, na mesma função por SRE. O servidor poderá concorrer para 2 cargos valendo-se da mesma classificação por SRE, poderá assumir um outro cargo na mesma SRE, na mesma função valendo-se da mesma classificação, ou não poderá concorrer se já tiver um cargo na SRE pela qual fez a inscrição. Tá muito claro aqui o documento. E aí, pessoal, o DIGEP respondeu o seguinte, ó, prezado, bom dia. Segundo Resolução 4920, artigo 3º, está dizendo o seguinte no parágrafo, nós já lemos esse documento. Mas o mais importante é dizer o seguinte, ó, a inscrição efetivada para a SRE permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as unidades de ensino, localizadas na sede e nos distritos dos municípios pertencentes à SRE, exceto aquelas que seguirem normatização específica. No parágrafo 6 está dizendo o seguinte, as inscrições efetivadas vinculadas à SRE metropolitana A, B ou C permitirão ao candidato concorrer às vagas para as unidades de ensino do município de Belo Horizonte, circunscritas exclusivamente à respectiva regional escolhida no ato da inscrição. Ou seja, o candidato poderá concorrer à vaga apenas, né, para metropolitanas diferentes. Tá, pessoal? Então vamos ler aqui novamente só essa última frase. Ou seja, o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. Então, é o que eu entendi aqui. Documento aqui, ó, Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional, DIGEP, Superintendência de Gestão de Pessoas e Normas, SGP, e Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos. Fato é que nós temos mais algumas dúvidas que a Secretaria de Educação poderia nos esclarecer, como essas aqui. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, quiser fazer alguma pergunta, coloca nos comentários, a gente vai acompanhando aqui no canal. Hoje, o canal da Educação está tentando resolver esse dilema, né? Afinal de contas, o servidor poderá concorrer ou não numa segunda convocação na mesma função para a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, B e C. Ele pode concorrer na B para uma segunda convocação? Na A e na C? Pessoal, então são questões importantes. A gente sabe que pode concorrer, mas a dúvida é, poderá valer-se da mesma classificação? Aquela que saiu aí com essa listagem enorme e está todo mundo comentando? Essa é a nossa grande dúvida aí. Mais algum apontamento? Pode colocar nos comentários que a gente vai acompanhando aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.